meditação na palavra de Deus hoje é no livro de Salmos, no capítulo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Certamente tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Mas para mim é bom aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Hoje eu resolvi dar um testemunho da minha vida. Eu sou mãe atípica de um filho de 16 anos. Ele é TEA nível 2, era para ser 3, mas graças ao tratamento, ele hoje é nível 2, tem sua semi-independência. Ele foi um filho planejado, eu estava casada já há algum tempo, fazia 2 anos que eu queria ter um filho e não engravidava. E de repente fiquei grávida e fiquei muito feliz. A minha gravidez foi perfeita até os 5 meses de gestação. Foi quando ele teve percentil baixo, sabe? Teve restrição no crescimento. Ele não crescia como deveria dentro do útero. Então a gente fez um acompanhamento mais intenso, mais de perto. A gente foi fazendo mais ecografias, suplementando vitamina, fazendo repouso. E mesmo assim ele nasceu prematuro de 35 semanas. 35 é quase 36, porém ele tinha baixo peso e baixo tamanho, né? Então ele era abaixo do peso, eu já tinha tomado as vacinas para amadurecer o pulmão. Ele nasceu prematuro, nasceu com os pulmõezinhos maduros graças à medicação que foi aplicada antes, né? Ele não precisou ir para incubadora. Ele nasceu com 1,810 kg, recebeu alta com 1,650 kg. Hoje nem se recebe alta um tamanho tão pequeno, mas ele recebeu porque ele mamava, ele respirava bem, ele era só pequenininho. Eu quase morri, né, para cuidar. A minha mãe foi para minha casa para me ajudar e ela não pôde ajudar porque ela ficou com medo de cuidar de um bebê tão pequeno. O que aconteceu? Eu acabei cuidando dele, foi tudo tranquilo, graças a Deus. Assim, o desenvolvimento, assim, iniciar os primeiros dias de bebê. Porém, ele vomitava muito, a gente investigou para ver se não tinha refluxo e não tinha. Conforme ele foi crescendo, ele não se alimentava da forma que as outras crianças se alimentavam. Ele vomitava muito, engasgava muito e acabava que a gente acabava dando alimento pastoso para ele. Isso ele foi anos com isso, a gente investigou o estômago e descobriu mais pra frente que a amígdala dele era muito grande. E daí a gente achava que ele não engolia por conta da amígdala, né? Só que no decorrer da vida, a gente foi identificando novos sintomas, né? Algumas particularidades que ele tinha. Ele não queria aprender a brincar, a gente queria ensinar a acenar, a fazer brrr, ele não fazia. Ele gostava muito de luzes, ele tinha hiperfoco, né? Em algumas coisas assim atípicas, que é brincar com o brinquedo de forma diferente, ter apreço por placas de trânsito. Ele ficava fascinado com placas de trânsito. Ele gostava de abrir e fechar porta de armário, abrir CD, assim, é porque tinha DVD, né, em CD, abrir e fechar a gavetinha, coisas repetitivas lhe atraíam muito. E a gente foi e falou isso pro pediatra, né, falei, olha, ele tem um interesse em coisas assim atípicas, é diferente, né, a gente já conviveu com outras crianças, a gente sabe que eles gostam de várias coisas, mas assim, é um gosto tipo assim, repetitivo, insistente com a mesma coisa, da mesma forma, um comportamento rígido para não aprender algumas coisas diferentes. Isso atrapalhou bastante, assim, o desenvolvimento dele. Ele não rolava, aí a gente foi fazendo fisioterapia, aí o pediatra falou, olha, é melhor mãe você levar numa neurologista, que hoje tem TEA, né, o autismo, para ela investigar. Na primeira médica que a gente foi, ela já disse, autismo atípico. A gente falou, nossa, olhou uma vez, não fez nenhum teste, nenhum exame, nada. Como assim? Não aceitamos. Vamos em outro, em outro. No terceiro a gente teve confiança, ela pediu uma série de exames, de avaliação, e a gente fez uma entrevista detalhada comigo, com meu marido, e a gente ficou com o diagnóstico em aberto, né, até ele crescer. Ele cresceu, ele não falava. Ele falava algumas palavras soltas,
e não com contexto, né? Ele falava pro papai era cacaque, aí o mamá, mas não conversava assim com a gente, deveria estar atingindo os picos de desenvolvimento, ele não estava atingindo. Aí a gente começou a tratar com medicação. A gente não queria inicialmente, né? Porque a gente não quer que a gente fique dependente de uma medicação, né? Mas eu vi que era melhor para ele, com as terapias, ele foi desenvolvendo gradativamente, de forma bem lenta. Não é comparar cada criança tem um desenvolvimento, mas a gente sente no coração quando algo está diferente e que a gente precisa intervir. E foi o que a gente fez, interveio. Aí, a meditação na palavra de Deus hoje vai ser sobre a inveja. O dia que eu tive inveja de uma pessoa, não uma inveja ruim, não é uma inveja ruim, mas assim, inveja boa, né? Mas assim, que eu me coloquei numa situação assim que eu falei, por que comigo não é diferente? Por que comigo foi difícil? Mas tudo tem um porquê, né? Eu renasci quando eu tive o meu filho, eu me tornei uma leoa que briga por ele, que busca os direitos dele, coisa que eu não imaginava que eu faria, eu faço hoje. Eu cuido e zelo do meu filho. Eu sou os olhos, a boca dele, eu sou a extensão dele. E peço que Deus me dê muitos dias, porque quando a gente tem filhos, a gente tem muito medo de ficar doente, de ficar ausente. Mas quando a gente tem um filho especial, essa preocupação é amplificada 1000 vezes mais, porque a gente se coloca no lugar de que ninguém vai cuidar tão bem, ninguém vai entender os olhos, pelos olhos dele, o que ele está sentindo, o que ele está querendo. E a gente se considera super mãe, não porque a gente é melhor que ninguém, mas que a gente consegue ler nos olhos dos nossos filhos o que eles sentem. E isso as outras pessoas não conseguem entender, né? A gente muitas vezes se pergunta, né? Por que com o outro tudo dá certo? Por que com o outro as coisas caminham de forma serena e tranquila? Nada dá errado. O dia que eu senti inveja foi no sentido seguinte. Foi um dia que eu tava nas redes sociais, né? E aparece aquelas sugestões de amizade. E apareceu a sugestão de amizade de um filho de uma amiga minha comadre, a qual nós engravidamos praticamente juntas. Eu demorei para engravidar, ela achou que ia demorar também e engravidou rapidamente. A diferença de nossos filhos é de um mês e pouquinho. Porém, quando eu vi aquela sugestão, né? Eu lembrei, passou um filme na minha cabeça, né? Tem tantas mães que não querem seus filhos, que não são programados, e eles nascem perfeitos, sem nenhuma síndrome, sem nenhuma intercorrência. E porque logo na minha vez, que eu queria tanto, eu sonhei tanto, eu pedi tanto para Deus, meu filho, na minha vez, aconteceu tudo isso. Aí eu parei e pensei, aí achei essa meditação da palavra, né? Não na mesma hora, mas foi no mesmo período ali. Aí é verdade, a gente sente inveja dos outros, não do que eles têm, mas de ser mais fácil às vezes para ele. Até na palavra tem um trecho que fala sobre quem pecou, né? O pai ou a mãe é um castigo? Hoje não, hoje tem entendimento que o meu filho me salvou. Ele trouxe uma pessoa nova, renascida em Cristo. Eu nunca tive tanta fé como eu tenho hoje. Eu nunca busquei tanto a Deus como eu busco hoje. E o quanto eu sou grata. Teve uma oportunidade num dia que eu estava na clínica com meu filho, que ele mudou de setor. Ele era da parte foi para a parte de neurologia, sabe? As crianças que têm problemas neurológicos, para fazer uma terapia que não tinha no espaço onde ele estava. Nesse dia, o setor de neurologia foi um choque de realidade para mim. Lá eu vi umas mães com uma situação muito mais grave do que eu. E eu simplesmente fui no banheiro da clínica, dobrei meus joelhos e falei: Senhor, muito obrigada. Eu sou falha, eu sou pecadora. Eu só enxergava o meu problema. Mas tem mamães e pais que têm graus de autismo, de deficiência muito maiores do que o do meu. O meu não tem nada. Ele anda, tem sua semi-independência, mas ele é muito feliz. Ele se movimenta, ele corre, ele brinca. Lá eu vi crianças em cadeira de rodas, crianças com paralisia cerebral, jovens já adultos, né? Rapazes, moças com paralisia cerebral. E eu
estava reclamando do quê, Senhor? Meu filho não tinha nada. Eu fui muito grata a Deus naquele momento. Somente dobrei meus joelhos e disse: obrigado, meu Deus. Quantas vezes a gente reclama de coisas que a gente tem, né? E a gente não enxerga a bênção que a gente tem. Seu filho anda, caminha, tem independência física, mental, estuda, te dá trabalho, mas é independente. Se a gente, por qualquer motivo, não estiver com eles, eles vão viver muito mais tranquilamente do que os nossos especiais, que dependem inteiramente de uma pessoa para cuidar e decidir a sua vida por eles. Hoje, eu vejo que o autismo, que a ser mãe atípica, me tornou uma pessoa melhor, me colocando no lugar do outro, na dor do outro. Se o outro não está bem, enxergar. Se o outro não está sorrindo, por quê? Enxergar pequenas nuvens nos olhos das pessoas que às vezes têm uma nuvenzinha de tristeza, o que está acontecendo, de abraçar mais, de acolher mais, de ser mais amorosa com a minha mãe, de ser mais amorosa com as pessoas. Dar o sorriso mais bonito. Para quem você está dando o teu sorriso mais bonito? Eu sei que às vezes a gente falha, às vezes a gente fica nervosa, perde a razão às vezes, mas sempre recomeçar. Eu caí hoje, eu levanto e continuo. Eu errei hoje, eu errei, eu não cumprimentei alguém, eu não ouvi, eu fui ríspida com meu filho ou com meu esposo. Corrige a rota. Sempre é tempo de recomeçar e fazer algo novo. Vamos fazer algo novo para Jesus hoje? Se você não ora, ore. Se você não agradece, agradeça. Se você não está enxergando os pequenos milagres que você vive dia a dia, peça a Deus sabedoria. Aquele que não tem sabedoria, peça a Ele. Deus, me mostra o quanto eu sou abençoada. Você vai enxergar muitos milagres na sua vida, na sua mãe, no seu pai, na sua família. Você tem muitos milagres. Seja feliz, seja grato pelo seu emprego, pela roupa que você tem no guarda-roupa, pelo alimento, pela família que você tem. Alguns têm a família na forma de amigos, mas Deus nunca te desamparou. Ele sempre esteve ao teu lado, te guardando e te protegendo. O dia que eu tive inveja, não foi algo ruim, foi uma forma de eu entender que eu também estou suscetível ao sentimento ruim, né? E não é só um sentimento ruim, porque às vezes a gente, não que a gente queira o do outro, mas às vezes a gente fica chateado porque algumas pessoas não frequentam templos, não oram a Deus, e mesmo assim tem tudo certo, tudo que elas fazem prospera, tudo dá certo, e com a gente não. Por que não, Senhor? Por que não comigo? Por que que foi comigo? Será, o que que eu fiz de tão errado para eu ser castigada com isso ou com aquilo? Não. Você é preciosa para Deus. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu sempre me questionava, porque, por exemplo, a minha mãe, ela estava num relacionamento abusivo e ela era uma pessoa muito boa, honesta, trabalhadora, cuidava bem dos filhos, da família, era provedora do lar. Por que que ela acontecia coisas ruins com pessoas boas como ela, por exemplo? Mas ela tinha feito uma escolha de continuar sofrendo, de permitir que o seu companheiro a tratasse dessa forma. O que será que nós estamos fazendo para permitir? Será que nós estamos saindo de uma zona de conforto, de sofrimento? Que é uma zona de conforto, por quê? Porque eu tenho medo de sair e buscar o novo, eu fico presa naquela bolha de sofrimento, mas eu tenho medo de não sobreviver sem o companheiro, e na minha vida depender dele. Não, a sua vida só depende de Jesus, de Deus. Hoje eu enxergo isso. Hoje eu agradeço a Deus as pequenas e as grandes vitórias. Meu filho conseguiu abrir a torneira para tomar água sozinho. Meu filho abriu a geladeira sozinho e pegou algo para comer, porque ele nunca mexeu na minha geladeira. Sempre teria que mandar ele, dar uma ordem para ele: filho, pegue lá para você um iogurte, pegue um suco. Ele não tinha, dentro da própria casa, ele não buscava as coisas. E hoje eu vejo ele buscando, mudando de canal a TV, escolhe a própria roupa para tomar banho, toma banho sozinho, faz a sua higiene sozinho. Precisa de uma supervisão, sempre, né? Mas ele já tem a iniciativa, já sabe o que é necessário. O seu filho faz tudo sozinho. Você não enxerga o milagre que é? Ele andar, caminhar, ele pedir coisas. Mãe, eu quero um brinquedo. Mãe, eu quero isso. O meu filho não pede as coisas para mim. Ele pede coisas de comer, mas ele é espertinho, porque todas as crianças são espertas. Mas ele não é
quero uma blusa de marca, da marca X, com o desenho X, um brinquedo assim. Meu filho nunca me pediu. O mais novo já é esperto demais, pede coisas até demais. Mas eu enxergo o milagre de Deus, eu enxergo, olha Deus, capacita meu filho, Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor é o Deus do impossível. Ele faz o impossível na sua vida. Clame a Ele, ore a Ele. Eu clamo a Deus diariamente. No dia que eu fui nessa ala da neurologia lá, que eu agradeci a Deus por meu filho não ter nada, eu fiquei um tempo não pedindo nada para Deus, só agradecendo. Aí numa oração, no dia que eu fui num culto, eu perguntei ao pastor que estava fazendo o culto aquele dia se tinha problema. Eu pedi, já que eu tinha tanto. Ele falou, não, você tem que clamar todo dia a misericórdia e a graça de Deus. Sempre, você é merecedora, você enxerga a sua bênção. É maravilhoso você ser grata a Deus. Mas você pode sim pedir um milagre, pedir para Ele melhorar a cada dia. E eu sigo na luta, orando, jejuando, clamando a Deus, agradecendo e capacitando o meu filho. Porque Deus abençoa, mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? E eu faço a minha parte, fazendo físico com ele, treinando repetidamente. Não é uma, não é duas, não é 10, é centenas de vezes repetindo a mesma tarefa até que ela seja assimilada. Mas o milagre vem se eu perseverar. Eu percebi. A vitória é pequena, dia a dia, mas cada degrau que a gente passa é maravilhoso, é uma festa. Como no dia que ele completou 2 quilos. Ele tinha 1,6 kg, ele foi para 2 quilos. Nossa, eu e meu marido fizemos uma festa. Festeje as pequenas vitórias. Seja grato por tudo que Deus te abençoou. Deus é tão maravilhoso. Tudo que você tem dúvida na sua vida, você encontra a resposta na palavra de Deus. A resposta que você quer para a sua vida, financeira, sentimental. Clame a Deus. Deus está com saudade de você. Ele quer te ouvir o teu clamor, o teu pedido. O que você pode pedir para Ele hoje? Saúde, paz, prosperidade, tudo. Ame a Ele. Deus se revelou para nós. Deus quis que nós o conhecêssemos por meio dos profetas, da sua amizade com Deus. Crie uma amizade com Deus. Construa essa amizade, criando intimidade com Ele. Ele te ama. Ele está te esperando.